Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar algumas pipocadas que os times grandes deram nos seus respectivos estaduais na fase do mata-mata, quando o bicho pega pra valer. Mas antes de seguir com o vídeo, vamos fazer aquele combinado maroto. Não precisa se inscrever agora e nem deixar o seu like, beleza? Assiste o vídeo todo e no final dele, se você gostar do conteúdo, das informações que eu trouxe nesse vídeo, aí sim você se inscreve e aí sim você deixa o seu like, combinado? Então, bora pro vídeo. Na sétima posição temos São Paulo e Penapolense pelas quartas de final do Paulistão de 2014. No dia 26 de março de 2014, no estádio do Morumbi, o São Paulo enfrentava o fraco Penapolense por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista daquele ano. Como manda o regulamento, o time de melhor campanha decidia em casa, em jogo único, a vaga para a próxima fase. Para aquela temporada, o São Paulo contava com jogadores tipo Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Paulo Henrique Ganso, Rodrigo Caio e entre outros. Após poucas oportunidades do time mandante não exercendo muita pressão no jogo, o São Paulo viu o tempo regulamentar passar, terminando assim em 0-0. O time do interior, comandado por Narciso, conseguiu executar a sua estratégia perfeitamente, fechou a casinha e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Na disputa de pênaltis, Rogério Ceni começa para o São Paulo e abre o placar. Aí segue 1-1, 2-1, 2-2, até que Rodrigo Caio para na defesa do goleiro Samuel. Bom, aí daí pra frente ninguém erra mais suas cobranças e o atacante Neto converte sua penalidade, eliminando o São Paulo dentro do seu estádio com mais de 20 mil pessoas e colocando um feito histórico para o time da pequena cidade de Penápolis, que disputava a elite do Paulistão pela segunda vez em toda a sua história. Na sexta posição temos Corinthians e Osasco Audax pela semifinal do Paulistão de 2016. No dia 23 de abril de 2016, o Corinthians recebia até então o time sensação daquele campeonato paulista, o então Osasco Audax, do técnico ainda não conhecido Fernando Diniz. Um time que encantava e era conhecido por seu estilo de jogo, de não dar chutão, de reter a posse de bola e sempre vendia caro as derrotas contra os grandes da capital. Jogando ao lado da Fiel e diante de mais de 40 mil torcedores, o Timão saiu atrás do placar com um golaço do atacante Ítalo de fora da área, sabe aquela chapada do Nenê? Mas logo no início da segunda etapa foi buscar o empate com ele, André Balada. Porém, Tietê, aos 26 do segundo tempo, com um chutaço de fora da área, colocou o time do interior em vantagem novamente. Depois de muitas tentativas de empatar o jogo, pressão, somente aos 34 do segundo tempo, André Balada novamente vai e empata o jogo para o Corinthians, terminando em 2-2 no tempo regulamentar e a disputa assim indo para a marca da casa. Nas penalidades, Wagner parou na trave, Rodriguinho parou juntamente na trave e no goleiro Sidão, sobrando assim para Camacho, o capitão da equipe do interior, converter seu pênalti e levar a equipe à final inédita do Paulistão. Bom, eles não chegaram a ser campeões naquele ano, mas fizeram história e revelaram muitos jogadores e a grande revelação foi o técnico Fernando Diniz. O Tietê, por exemplo, foi para o Palmeiras, o Sidão foi para o São Paulo e o Camacho foi para o próprio Corinthians ao final do Campeonato Paulista. Na quinta posição temos Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu na semifinal do Cariocão desse ano aqui. Após empatarem no jogo de ida no dia 10 de março por 1-1, Vasco e Nova Iguaçu se enfrentariam novamente pelo jogo da volta no dia 17 de março, valendo uma vaga na final do Cariocão. Todos acreditavam que o Cruz Maltino iria fazer a final contra o seu arquirrival Flamengo. 0 Vascão. Isso, cara, o Nova Iguaçu tá com um bom time, cara. Segura não, pai. A última vez em que a final não teve dois grandes foi em 2006 com Botafogo e Madureira. Porém, a laranja mecânica do Nova Iguaçu colocou água no chope dos vascaínos e diante de 60 mil torcedores presentes no minuto 75 num contra-ataque fulminante, o atacante número 10 Bill fez o gol da vitória e da classificação histórica do Nova Iguaçu para a final do Campeonato Carioca contra o poderoso Flamengo. Eles perderam sim a final em um agregado de 6-0, se eu não me engano, mas o que vale foi a classificação. Tiraram um grande da semifinal e fizeram história chegando até a final. Na quarta posição temos Vitória e Bahia de Feira de Santana pela final do Campeonato Baiano em 2011. Após empatarem no jogo de ida pelo placar de 2-2 em Feira de Santana no estádio Joia da Princesa, a final do Campeonato Baiano separava uma surpresa para os torcedores do interior daquele ano. Precisando vencer o duelo em pleno Barradão para se sagrar campeão, o time de Feira de Santana jogou de igual para igual com o Vitória e mesmo saindo atrás do placar com o gol de Giovani aos 15 minutos do primeiro tempo, o Bahia chegou ao empate aos 45 do primeiro tempo com
com o Alisson e aos 21 do segundo tempo, Neto faz o 2-1 e coloca em vantagem o time do interior, segurando assim a pressão do time de Antônio Lopes, que com apenas um empate seria campeão jogando em casa. Mas o empate não veio e com o título o Bahia colocou um fim ao jejum de 42 anos sem títulos, pois o último havia sido em 1969. E o Vitória amargurou a zebra de perder a taça de um time de menor expressão jogando em casa e ainda mais com o nome do seu maior rival. Na terceira posição chegamos para Palmeiras e Ituano na semifinal do Campeonato Paulista de 2014. No ano do centenário do Verdão, no dia 30 de março, o Palmeiras enfrentava o Ituano pelas semifinais do Campeonato Paulista daquele ano. O time do interior vinha embalado após terem eliminado nos pênaltis o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Palmeiras tinha eliminado o Bragantino na fase anterior. Sem o Mago Valdívia machucado e perdendo Allan Kardec ao fim do primeiro tempo e Fernando Praz no começo do segundo tempo, o Palmeiras viu a sua classificação cada vez mais distante. E com o Pacaembu lotado, o Ituano não sofreu muito susto na partida e conseguiu executar muito bem o plano de jogo, segurando o Palmeiras com suas linhas baixas. Com requintes de crueldade, o time do técnico Doriva, num contra-ataque daqueles, o atacante Marcelinho, que estava no banco de reservas, aos 38 do segundo tempo, faz o gol de fora da área que levaria o time do interior à final do Campeonato Paulista daquele ano. E além disso, seria campeões naquele ano. Eles não sabiam, mas eles seriam campeões daquele ano. Uma temporada histórica para o time do interior, erguendo a taça em cima do Santos no Pacaembu e sendo campeão pela segunda vez em toda a sua história. Na segunda posição temos Cruzeiro e Ipatinga pela final do Campeonato Mineiro de 2005. A final do Campeonato Mineiro de 2005 foi marcada por uma zebra daquelas, sabe? Sim, aquela zebra. O Ipatinga diante do favorito Cruzeiro no Mineirão. Após o primeiro jogo terminar em 1-1 na casa do Ipatinga, um cenário perfeito se desenhava para o time do Cruzeiro, do técnico Levir Coupe ser campeão diante do seu torcedor, certo? Errado. O Cabuloso começou mal a partida, desligado no jogo e viu o time do interior com menos de 20 minutos já tinha abrido 2-0 no placar, com William e Léo Medeiros. Em pleno Mineirão lotado, depois de inúmeras tentativas e pressão, o Cruzeiro diminuiu o prejuízo com o gol do atacante Fred, sim, o Dom Fredon. Mas não foi suficiente e assim o time de Ney Franco era campeão mineiro pela segunda vez em sua história, calando mais de 50 mil pessoas naquela tarde de domingo e os cruzeirenses foram embora decepcionados. E a zebra passeou. Na primeira posição temos Bragantino e Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista de 1990. Geralmente zebra é quando o menor ganha do maior, correto? E quando não tem nenhum time grande na disputa, fica como? Bom, foi isso que aconteceu quando Novo Horizontino e Bragantino fizeram em 1990 a final caipira daquele ano. Como mandava o regulamento, o time de melhor campanha na fase anterior poderia ser campeão com apenas 2 empates na final. E foi isso mesmo que aconteceu. Como ambos terminaram em primeiro colocados nos seus grupos, deixando Corinthians e Palmeiras para trás, o Bragantino terminou com 2 pontos a mais do que o Novo Horizontino. Após empatarem por 1-1 no jogo da ida, tudo ficou para Bragança Paulista. No jogo da volta, o time então do desconhecido Vanderlei Luxemburgo, sim, o Pofechou, precisava apenas de um empate para se sagrar campeão. Só que aos 21 minutos do segundo tempo, depois de um escanteio, Fernando abre o placar para o Novo Horizontino. Em desvantagem e jogando diante do seu torcedor, o Massa Bruta foi para cima e aos 26 do segundo tempo, após uma tabela entre Mário e Tiba, sai o gol de empate do Braga, levando assim a decisão para a prorrogação. Depois de mais de 30 minutos de prorrogação e muita pressão do time de Novo Horizonte, o Braga suportou aos ataques e o time de Vanderlei Luxemburgo se sagrava campeão paulista pela primeira vez, o título mais importante da sua história, que algumas décadas depois viria a se chamar Red Bull Bragantino por questões de patrocínio. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. Agora sim já pode deixar o seu like, agora sim já pode se inscrever para ajudar o canal a crescer aqui no YouTube e deixar um comentário aqui também. Se você quiser algum vídeo, a gente grava no comentário que você deixar, na ideia que você deixar, beleza? Na sugestão, pode deixar aqui no comentário. Bom, boa semana a todos e até o próximo vídeo.